do assassino mascarado de Serra até o mais prolífico assassino em série dos Estados Unidos. Até onde a vingança, o desejo por dinheiro e a fama podem levar uma pessoa. E como são mantidos os criminosos mais implacáveis do mundo. Assista esse episódio para descobrir. Vamos nessa. O criminoso mais perigoso da Grã-Bretanha. Muitas pessoas reconhecem Charles Bronson como o criminoso mais perigoso e violento da Grã-Bretanha, mas alguns discordam. Eles acreditam que o criminoso mais perigoso da Grã-Bretanha é Robert Maudsley, conhecido como comedor de cérebro. Existe alguma lógica nisso. A história desse homem não é nada simples. Os psicólogos estão tentando entender muitas nuances da biografia de Maudsley até agora. Pouco se sabe sobre sua infância, mas claramente não foi uma infância feliz. Aos 6 anos, Robert e seus irmãos foram afastados de pais acusados de abuso. Os assistentes sociais ficaram chocados. Robert sofreu mais. Ele era especialmente odiado por seu cruel pai. Uma vez o menino ficou trancado em um quarto por 6 meses. Seu pai só abria a porta para levar um pouco de água e comida. Porém, depois de um tempo, o pai da família mudou de estratégia. Robert foi mais uma vez transferido para o serviço social e começou sua vida em lares adotivos. Antes de chegar à vida adulta, ele se mudou mais 1 ou 2 vezes. Quando adolescente, Robert deixou Liverpool, mas o que aconteceu com ele naquela cidade mudou sua psique para sempre. A capital inglesa não trouxe muitas mudanças significativas na vida de Maudsley. Nas ruas de Londres, ele era um criminoso mesquinho e mal conseguia sobreviver. Depois de várias tentativas de suicídio, Robert foi forçado a obter ajuda psiquiátrica e passou um tempo considerável em hospitais. No entanto, a terapia não ajudava. Ele cometeu seu primeiro assassinato em 1974. Um trabalhador comum mostrou a Robert fotos de crianças. A história do abuso dessas crianças lembrou Robert de sua própria infância e tornou-se um gatilho para a agressão. Pouco depois do crime, Robert foi preso e condenado à prisão perpétua. Ao mesmo tempo, o próprio homem estava convencido de que havia feito a coisa certa e que a sociedade deveria agradecê-lo por ter se livrado de monstros. Robert foi colocado no hospital Broadmoor, onde muitos criminosos famosos cumpriram suas penas. Foi aqui, em 1977, que ele cometeu outro assassinato. Mais uma vez, o motivo acabou sendo um ódio pessoal contra pessoas que faziam mal a crianças. Foi um desses criminosos que virou a nova vítima de Maudsley. O crime cometido dentro do hospital foi considerado um ato intencional, que caracterizou Robert não como um homem mentalmente doente, mas como um verdadeiro criminoso. Após o assassinato, foi tomada a decisão de transferi-lo para outra instalação, a prisão de Wakefield. Robert não gostava da prisão. Ele afirmou repetidamente que queria voltar para o hospital Broadmoor. Uma noite em 1978, Maudsley cometeu mais 2 assassinatos, após os quais ele se rendeu aos guardas da prisão. Após esses eventos, ele foi considerado perigoso demais para ser mantido com outros criminosos, e foi colocado em confinamento solitário, onde permanece até hoje. Na maioria dos casos, os criminosos reconhecidos como mais perigosos do mundo cometeram coisas terríveis. No entanto, entre as celebridades dos relatórios policiais estão aquelas que não derramaram nenhuma gota de sangue. Fique ligado para aprender mais sobre os infratores da lei mais incomuns, misteriosos e hábeis do mundo. Em 2006, Pedro Alonso Lopes foi listado no livro de recordes mundiais do Guinness como o criminoso mais perigoso da história. O homem, como ele mesmo admite, matou mais de 300 pessoas em 3 países. Pedro Alonso Lopes nasceu em 1948 em uma família muito disfuncional. O menino tinha 12 irmãos e irmãs, mas apenas sua mãe os criava. A infância de Pedro, como ele mesmo admite, foi terrível. Quando sua mãe o expulsou de casa, ele foi quase imediatamente sequestrado por um maníaco. Quando Lopes conseguiu escapar, ele foi levado por um casal americano mais velho. Pedro então começou a frequentar uma escola para órfãos, mas foi lá aos 12 anos que voltou a ser vítima de abusos brutais. Pedro passou os 6 anos seguintes de sua vida pedindo esmolas, cometendo pequenos furtos e roubando carros. Ao chegar à idade adulta, Pedro encontrou o maníaco que o havia mantido refém quando criança e se vingou brutalmente. Um tribunal pós-assassinato considerou o relacionamento anterior do agressor com a vítima um fator atenuante, e Lopes foi mandado para uma prisão por 8 anos. Após sua libertação, Pedro mudou-se para o Peru, onde continuou sua caçada brutal. Mais tarde, ele disse à polícia que em 1978 tinha cerca de 100 vítimas em sua lista. Ele foi detido no Equador, onde uma de suas vítimas fugiu para lá e denunciou ele à polícia. Após sua nova prisão, Lopes recebeu uma grande sentença de 16 anos. Mas depois de 14 anos na prisão, ele foi secretamente transferido para um hospital psiquiátrico na Colômbia. Em uma entrevista de sua cela na prisão, Lopes se descreveu como o homem do século.
e disse que estava sendo libertado por bom comportamento. No entanto, as autoridades claramente não pretendiam conceder liberdade a um criminoso tão perigoso. Em agosto de 1994, Lopes foi libertado de uma prisão equatoriana, mas quase imediatamente preso novamente como imigrante ilegal. Logo, ele foi entregue às autoridades colombianas, que o acusaram de um assassinato de 20 anos. Ele foi declarado louco e internado na enfermaria psiquiátrica do Hospital de Bogotá. Em 1998, ele foi declarado são e libertado sob fiança de $50, sujeito a certas condições. Mais tarde, ele se escondeu. Um documentário feito por jornalistas britânicos sobre a vida do criminoso mencionou que a Interpol havia divulgado um relatório sobre uma nova prisão pelas autoridades colombianas, em conexão com o assassinato ocorrido em 2002. As informações sobre Lopes atualmente são escassas. Em 2020, seu paradeiro era desconhecido.